Fala pessoal, bom, vamos lá. Eu hoje publiquei o segundo vídeo da série que eu estou fazendo e na verdade eu tenho mais ou menos uma cronologia dos vídeos que eu quero estar mostrando, né? Só que hoje eu vi um vídeo aí falando sobre compressores e na verdade assim, não concordo totalmente com o que a pessoa falou no vídeo, então eu decidi pular um pouco. Eu ia falar sobre compressores depois de falar sobre as pistolas. Eu vou publicar esse vídeo hoje aqui sem muita enrolação, porque também não tem muito muito que se falar a respeito disso aí, né? Então o que a gente tem que levar em conta com relação ao compressor, tá? Antes de mais nada, eu acredito que o compressor é fundamental para você fazer um serviço de pintura, entendeu? Você tem um compressor que não atende, ele só vai te dar problema, entendeu? Então, sim, o compressor tem que, no mínimo, atender à necessidade do equipamento que você está usando, entendeu? Se você usa uma pistola de pintura e o compressor não atende à vazão que a pistola de pintura pede, você vai ter problema. Você vai conseguir fazer o serviço? Vai conseguir fazer o serviço, mas você vai ter problema, entendeu? Porque se o compressor não tem a vazão suficiente, ele não vai dar a pressão suficiente de trabalho para a pistola e aí você vai ter que fazer alguma adaptação ali, entendeu? Ou você vai ter que diminuir a pressão, diminuir o consumo de ar, isso aí vai jogar menos tinta, então você vai ter de repente no verniz ele vai ficar mais fosco, vai ficar mais granulado, depois você vai acabar corrigindo com lixamento. Só que assim, e foge do que é o trabalho que seria o correto, né? Então no compressor a gente tem o quê? Né? A gente tem capacidade do reservatório, capacidade de produção de ar e a potência do motor. A potência do motor elétrico. O que é o mais importante que você tem que levar em conta na hora de você adquirir um compressor? Ó, eu vou mostrar rapidinho aqui os compressores que eu tenho por causa da chuva e aí eu vou para o escritório gravar lá dentro que vai ficar, pegou forte a chuva aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui dois compressores. Eu tenho esse compressor aqui, deixa eu pegar o celular para iluminar. Eu tenho aqui, ó, esse compressor aqui. Meu pai comprou há uns, acho que 25 anos atrás, tá? Então, o que eu tenho que saber das características desse compressor? Ele é um compressor de 60 litros, 2,6 PCM, que é a vazão dele, a produção de ar, e o motor de meio cavalo. Olha que pequenininho que é o compressor dele. É um compressor de um estágio, tá? Esse compressor aqui eu não uso mais. Ele está aposentado já faz 5, 6 anos, tá? O compressor que eu uso é esse aqui, tá? O que ele é? É um compressor V8. Aqui, tá? Que ele tem 200 litros de reservatório, 20 pés por minuto, que seria 20 PCM, e uma pressão máxima de 175 libras. Tá? É um compressor de 2 estágios. Tá? Dois estágios, o que significa? Ele tem os dois pistões, então ele comprime o ar nesse pistão aqui no primeiro estágio, joga o ar para esse segundo pistão, ele é comprimido de novo e aí ele vai para o reservatório.
Com isso aí, o compressor ele ganha. Deixa eu desligar aqui. Ele aumenta o rendimento do compressor e aumenta também a pressão. Tá? E esse aqui é um compressor de 7,4 ppm, 30 litros de reservatório e 1,5 kg. Esse compressor aqui ele dá 140 libras de pressão máxima. Estamos aqui com o Luca, né? O Luca quis participar do vídeo com o papai. Mas eu já tomei banho na chuva lá, né? É. Então vamos conversar aqui com as pessoas, né? Oi! Oi! Vai fazer um vídeo pro YouTube. Vai fazer um vídeo pro YouTube, né? É, papai. Sabe o que o papai tá falando? Do compressor de ar. Sabia? Mudou? Hein? Mudou? Não, compressor de ar. Aquele faz pss, 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 pss. É. Legal, né? Vamos fazer um vídeo. Agora vai lá com a mamãe. Deixa o papai gravar aqui. Tá bom? Ó, o Luquinha agora deu um tempo, eu vou continuar com a explicação. Eu mostrei 3 tamanhos diferentes de compressor. Onde a gente tinha o compressor azul com uma vazão de 2,6 ppm e um reservatório de 60 litros. O compressor amarelo com uma vazão de 7,4 ppm e um reservatório de 30 litros. E o compressor preto com uma vazão de 20 ppm e um reservatório de 200 litros. O fator mais importante desses que a gente tem que levar em conta no compressor é a vazão dele. O que é a vazão? É a quantidade de ar, né, o volume de ar produzido pelo compressor num determinado tempo. Então, um compressor de 10 ppm significa que ele produz 10 pés cúbicos por minuto, né? Então, como que eu sei se o compressor atende ou não a necessidade? Quando a gente compra uma ferramenta pneumática ou uma pistola de pintura, ela traz a informação de quanto que ela consome de ar. Então, uma pistola de pintura HVLP, ela consome, por exemplo, 10 ppm. Eu preciso ter um compressor que produza esses 10 ppm para atender o volume de ar que a pistola necessita para trabalhar. Então, levando em conta essa informação, eu posso fazer uma afirmação que é a seguinte: uma pistola que consome 10 ppm, se eu tiver um compressor de 10 ppm, ele vai atender ela? Não vai atender. Por quê? Porque a informação de vazão dos compressores é uma informação teórica. Tá? O compressor, um compressor de 10 ppm, na verdade, ele tem uma perda de eficiência, uma perda do volume de ar gerado. E qual que é a ordem dessa perda? Essa ordem ela pode ser de 30% a 40%, a 50%. Então é uma perda grande. Por que a gente tem essa perda? Então tem alguns fatores que influenciam aí se o seu compressor vai ter uma perda maior ou uma perda menor. Tem um fator que não muda, que é o ar, né? O ar que a gente respira, que é o ar que a gente está comprimindo para usar, ele tem um monte de impurezas, né? Um monte de partículas aí que estão sendo comprimidas junto e estão sendo jogadas no reservatório. E a gente está usando só o ar. Então a gente tem impureza, a gente tem poluição e principalmente água, né? O ar tem umidade do ar, né? Então a gente comprime tudo isso aí tem uma perda. Outro fator são os estágios do compressor. Então, um compressor de um estágio, que significa o quê? Um compressor, por exemplo, de um pistão, ele vai comprimir o ar em um estágio, ele faz uma compressão e ele já joga isso daí para dentro do reservatório. Tá? E a gente tem um compressor de 2 estágios, que pode ser considerado um compressor com 2 pistões. Ele comprime o ar no primeiro pistão, esse ar vai para o segundo pistão, ele é comprimido novamente e aí ele vai para o reservatório. Então o compressor
de um estágio, ele tem uma perda da ordem de 40% a 50%. Então, um compressor de um estágio com 10 PCM, ele vai produzir realmente de 5 a 6 PCM. Um compressor de dois estágios, ele tem uma perda de mais ou menos 30%. Então, um compressor de 10 PCM de dois estágios, ele vai produzir, na verdade, um volume de 7 PCM. Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente vai dimensionar. Então, se eu tenho uma pistola que consome 10 PCM, eu tenho que ter, no mínimo, se for um compressor de dois estágios, no mínimo um compressor de 15 PCM. Entendeu? Porque considerando as perdas, ele vai ter ali 12, 11 PCM. Então vai estar meio ali na conta. Essa foi a conta que eu fiz quando eu comprei o meu compressor. Eu tinha as pistolas, né, eu tinha as pistolas que consomem aí entre 8, 9, 10 PCM. Eu fiz a conta para 15 e resolvi comprar um de 20 para ter uma folga. E é um compressor que atende bem, né? Então, você tem que levar em conta isso. A gente tem outro fator que é o seguinte, que não é tão, que não influencia tanto, que é a pressão do compressor, né? Por quê? Hoje, as pistolas que a gente trabalha, elas consomem no máximo 30 libras, né? E os compressores, hoje, um compressor de um estágio, no mínimo, ele vai entregar 120 libras. Entendeu? Então você tem pressão de sobra para trabalhar. Uma ferramenta pneumática, ela trabalha aí com 90 libras. Então, mesmo uma lixadeira marroquite, por exemplo, que ela especifica aí a pressão de trabalho dela a 90 libras, um compressorzinho de 20 libras atende. O que não atende é a vazão dele, mas a pressão atende. Então, se você vai comprar um compressor de 120, de 140 ou de 175 libras, isso aí não vai afetar no seu trabalho. A não ser que você use algum equipamento que precise de mais de 90 libras, que precise de 120 libras. Tá? E se você vai ter, por exemplo, uma linha de... Você vai estar com um compressor em um determinado local e você vai usar uma ferramenta a 300 metros que tem muita curva, aí você vai ter perdas de pressão e de vazão geradas pelo tamanho pela distância da sua linha, né? Que eu acho que não é o caso de 99,9% das pessoas que vão usar e é 100% das pessoas que vão mexer com isso numa atividade que seja de hobby, né? Então, a pressão para a gente não é um fator determinante na escolha de um compressor, né? O fator determinante é realmente a vazão do compressor, levado em consideração a perda do compressor. Vocês repararam que eu praticamente não menciono a capacidade dos reservatórios dos compressores, né? Então, a dúvida maior aí que aparece, que eu vejo nos comentários dos vídeos que eu vejo por aí, é o pessoal perguntando: um compressor de 150 litros, um compressor de 50 litros, eu consigo pintar meu carro? Um compressor de 30, de 25 litros, eu consigo pintar meu carro? Então eu vou te dizer o seguinte: se você tem um compressor, um reservatório de 20 litros, com um pistão, né, um conjunto de pistão motor que produz 15 PCM, você consegue pintar o carro. Você vai ter ali o suficiente para eliminar flutuações de movimentação do pistão do ar, e ele vai manter sempre esse reservatório de 20 litros cheio. Então, o reservatório não é o importante. O reservatório, e digo mais, né, na verdade, porque, que nem eu mencionei antes, você não compra as peças do compressor separado, você compra um conjunto. Né? Ele geralmente está dimensionado de acordo. Então, se você está comprando um compressor de 15 PCM, você vai ter aí
eles vão vir com um compressor de 15 PSM, vai ter com reservatório de 100, 150, 200 litros, entendeu? Que já são reservatórios grandes. Então eles vão atender. Então o reservatório nada mais é do que uma folga aí para você trabalhar com o compressor, né? O reservatório, ele salva muita gente, entendeu? Porque, vamos supor, se você tem um compressor que você que não tem a produção de ar, o volume de ar necessário para trabalhar, mas você tem um reservatório razoavelmente grande, você consegue contornar aí, né? Trabalhos menores de uma pintura, por exemplo, você usa ele, você consegue usar ele antes que comece a cair a pressão, né? O problema que você vai ter numa pintura ou no uso de uma ferramenta pneumática é quando o volume de ar abaixar a tal ponto que ele vai abaixar a pressão, aí ele afeta. Então, na pistola de pintura ele vai afetar na atomização, na forma como ele vai distribuir ali a pintura na superfície, isso aí vai te dar um monte de problema de textura, de casca de laranja, não vai trabalhar conforme a especificação da ferramenta. E no caso de uma ferramenta pneumática, vai diminuir a rotação, uma lixadeira não vai lixar tão bem quanto ela lixaria. É isso aí, não vou estender muito mais a explicação, porque realmente não tem o que estender, né? Próximo vídeo eu vou falar sobre as pistolas de gravidade, aí eu vou falar bastante sobre o conceito delas, algumas coisas que eu tenho visto de errado aí, sobre entrar um pouco mais na teoria sobre pressão, vazão, volume, para o pessoal entender um pouco o que é isso aí, que não é um bicho de sete cabeças, e para isso conseguir, de repente, mexer nas configurações da pistola aí, e começar a brincar um pouquinho para ter resultados diferentes e de repente resultados melhores. Se você gostou, espero que acompanhe aí a série de vídeos, se inscreve no canal e se tiver dúvida, comentário, manda bala que aqui está todo mundo aprendendo e esse é o intuito, né? Então, um forte abraço para todo mundo.